Olá, tudo bem? Espero que sim. MXRF11, pessoal, aumentou em 11% seus dividendos. O que vem por aí será nesse fundo? Vamos analisar o relatório gerencial, o último que nós temos disponível, para tentar entender quais as possibilidades aí futuras para esse fundo imobiliário. Vamos lá, então. Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não vendemos nenhum curso, só peço em troca a inscrição e o like. Simples. Isso nos incentiva a continuar. Estudos aqui de investimentos, educação financeira. Então, assim, nos próximos 3 segundos, então, faça sua inscrição aí e deixe seu like. Vamos combinar assim? Muito obrigado, pessoal. Vamos, então, ao vídeo. Antes do relatório, vamos aos números aqui do MXRF11. Então, ele fechou cotado dia 16 de maio a R$ 9,39. Ou seja, está com PVP igual a 1. Pessoal, 0% de desconto agora nesse fundo imobiliário. Então, está no seu preço justo. Tá? Exatamente esse é o valor da sua cota patrimonial. Seus dividendos ele pagou em março 9 centavos, em abril pagou 9 centavos e agora, em maio, ele pagou 10 centavos. Ou seja, aumentou em 11,11% os seus dividendos. Muito bom, né, pessoal? Vamos ver lá no relatório depois se ele tem a possibilidade de aumentar ainda mais aqui esses dividendos aqui, né? Para melhorar ainda mais aí a performance aqui das carteiras dos seus investidores. Então, data de pagamento, então, dia 15 de maio, pagou nessa semana agora passada. Data com dele, lembrando que é sempre no último dia útil de cada mês. Vamos à enquete do vídeo, então, pessoal. Responda lá embaixo nos comentários. Você investe nesse fundo imobiliário MXRF11? Se sim, digite 1. Se 2, digite não. Aqui nós temos o gráfico da cotação, então, desse fundo imobiliário nos últimos 5 anos. Então, a gente vê aqui, né? Que ele sempre veio sendo negociado aqui entre 10, chegou até próximo de R$11 aqui. Em 2022, aqui, período de pandemia, né, 2020 2022 ele caiu, né, como todos os outros fundos também, chegou próximo aqui dos R$9, voltou a subir. E agora, em 2024, ele estava de novo nesse patamar já de R$11. Lembrando que aqui, pessoal, ele sempre estava sendo negociado acima do seu valor patrimonial. O PVP lá nessas épocas que era 1,05, 1,09, então ele estava realmente sempre sendo negociado aqui acima do seu valor patrimonial, né? PVP sempre acima de 1. E depois também, né, metade do ano passado para cá, principalmente ali em outubro, novembro, ele também caiu forte, né, por conta aí do aumento da taxa de juros, né, da taxa básica de juros, da taxa Selic. Então ele caiu bastante também, né? Caiu aqui abaixo de R$9 e agora está voltando, né? Voltando aqui, já está hoje aqui, então, a R$9,40 praticamente aqui, né? Então, ele está dando essa possibilidade de retorno. Lembrando que aqui agora, pessoal, ele já está no valor patrimonial, né? Tudo que ele aumentar aqui para cima, acima de 9,40, já vai ser para além do seu valor patrimonial, tá? Então, realmente, para mim, ele está caro já. Isso é um fundo de papel. Lembra que papel, as dívidas não se valorizam, né? Então, tem que tomar cuidado bastante com isso aqui. A gente sabe que ele é o fundo com o maior número de cotistas da Bolsa, né? Mais de 1 milhão, quase 1.300.000 cotistas. Então, realmente, é um fundo que tem muita liquidez, né? Muita gente comprando e vendendo todo dia esse fundo aqui, tá? Então, tem que cuidar daqui para frente, né? Porque quem comprar daqui para frente agora, com PVP acima de 1, já vai estar pagando caro, né? Então, tem que ficar bem atento com relação a isso aqui também. Pessoal, lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos, tá? Estamos aqui estudando juntos aqui para cada um possa tomar a sua melhor decisão possível, né? Aqui o gráfico, então, dos dividendos. A gente vê que ele está pagando agora aqui 10 centavos, né? Ele pagou 9 centavos, né, em alguns meses aqui, antes era 10 de novo, tal, mas enfim. Em alguns momentos aqui ele chegou a pagar 11 centavos e o topo máximo de pagamento dele aqui foi 12 centavos, tá? Então nós vamos fazer uma previsão também do que acontece com a rentabilidade, né? Se ele continuar nesses 10, mas também se ele chegar talvez nesses 12 centavos aqui, que talvez tenha possibilidade. Vamos olhar lá no relatório depois se existe essa possibilidade ou não, tá? Fazendo o cálculo da rentabilidade desse fundo imobiliário, pessoal, nós temos o quê? Dividindo o dividendo pago pela cotação, nós temos, então, 10 centavos, né, 0,1 dividido por 9,39. Nós temos aqui uma rentabilidade aqui de 1,06% ao mês, pessoal. Isso aqui é isento de imposto de renda, tá? Aí, assim, né, aqui já liga um alertazinho nesse momento, por exemplo, né? A gente sabe que a renda fixa está dando quase que isso aqui. Dependendo da renda fixa, você até consegue esse valor aqui, sem risco, sem nada, com garantia também do FGC, enfim, né? E com relação a fundos imobiliários de papel, por exemplo, tem fundo aí de papel bom também, né? Lógico, não tem essa quantidade de cotista que tem esse, não tem o patrimônio que esse fundo tem, mas fundo de papel bom aí pagando 1,2, 1,3, até 1,4% aí ao mês isento de imposto de renda, tá? Então tem que fazer essas ponderações aí também, né? Vamos fazer a conversão dessas taxas então. Esse 1,06% ao mês, pessoal, isso aqui equivale a 13,49% ao ano. Isso aqui é isento de imposto de renda, tá? Se eu fazer, por exemplo, uma comparação com o CDB que rende 100% do CDI, hoje então o CDI está 14,65%, menos 15% de imposto de renda se for deixar isso aplicado por 2 anos, né? Bem entendido. Nós teríamos aqui 12,45% ao ano, o que daria então 0,98% ao mês. Comparando os dois investimentos então aqui, o MXRF11 ainda está um pouquinho na frente aqui em 0,08%, né? Então quase que a mesma coisa aqui, né? Agora então, a rentabilidade então, por exemplo, comparando uma simulação de um investimento de R$10.000 no MXRF11 ou nesse CDB que nós falamos ali, né?
Em 10 anos, esses 10 mil reais teriam se transformado em 35.441 no MXRF11 contra 32.228. E em 20 anos, teriam se transformado em 125 mil no MXRF11 contra 103 mil nesse CDB. Tá, pessoal? Então, aqui, a gente vê, mesmo que 0,08% só de diferença, né, a favor aqui do MXRF11, né, no médio e longo prazo, ele dá uma mudança significativa, né? Praticamente aqui, quase 20 mil reais, mais de 20 mil reais a mais aqui, né, no MXRF11. Né? Lembrando, pessoal, que essa comparação aqui é feita, né, nesse momento, né, uma fotografia atual dessas taxas aqui. Sabe-se que essas taxas aqui não vão permanecer durante esses 10 e 20 anos nesses mesmos patamares aqui, tá? Então, isso aqui é só realmente para a gente ter uma noção nesse momento, tá? Pessoal, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no nosso canal, pessoal. Estamos em busca de 2 mil inscritos aí, tá? Conto com vocês aí, não custa nada. Vamos lá. Bom, o Magic Number, então, desse fundo imobiliário, lembrando o que é o Magic Number mesmo? É a quantidade de cota que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota. Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais, com o poder e o auxílio aí dos juros compostos. Como é que eu faço para calcular esse número mágico, então? Divido a cotação atual pelo último dividendo, então 9,39 dividido por 0,1, daria 94 cotas. Essas 94 cotas, pessoal, daria um investimento de R$ 882,66 para comprar essas 94 cotas. Tá? Só com esse valor, então, no próximo mês eu já consigo comprar mais uma cota com os dividendos que serão pagos. Né? Excelente, né? Vamos avançar, então, lá para o relatório do fundo e entender, então, como é que está a situação atual e as possíveis perspectivas aí, né, para esse fundo nos próximos meses. Pessoal, vamos ao relatório, então, do MXRF11 referente ao mês de março de 2025. Lembrando que esse relatório, pessoal, é o único relatório que nós temos disponível, tá? Então, pessoal, destaques no mês de março, então, né? A gente sabe que os dividendos distribuídos referente a esse relatório aqui refere-se ao dividendo de abril, que foi 9 centavos, conforme está aqui. Porém, já sabemos que no próximo mês, referente ao mês de abril, que foi pago agora em maio, foi 10 centavos. Mas, por enquanto, não temos esse relatório ainda. Nessa época aqui, dava um dividendo mensal de 0,98%. Hoje a gente já viu que está dando 1,06%, né? E um anualizado aqui, 12,45%. Isso equivale a 120% do CDI, praticamente, né? Então, hoje já está um pouquinho mais, né? Então, só uns dados rapidinho aqui do fundo. Ele teve início, então, em 2012, um fundo bastante antigo já, né? Ele cobra uma taxa de administração de 0,9% ao ano. E número de cotistas, pessoal, 1.280.849 cotistas. Isso aqui final de março, tá? Então, é o fundo com o maior número de cotistas da Bolsa. Então, alguns comentários do gestor aqui, ele fala de uma forma geral sobre o índice fixo, tá? Nós vamos avançar aqui. Ele fala assim, mais uma vez destacamos o elevado crescimento de cotistas, né? Um fundo que é gigante e cada vez maior, né? Então, pessoal, só lembrando, né? Esse fundo imobiliário aqui, ele é quase que um hedge fund, ele não investe só em CRIs, só em certificados recebidos imobiliários. Ele investe em CRIs, ele investe em permutas financeiras e ele investe também em outros fundos imobiliários. Então, vamos falar rapidamente aqui, ó. No book de CRIs, foram integralizadas 51,1 milhões em novas operações. No book de permuta financeira, novos aportes em investimentos já existentes em montante de 1,35 milhões. E no book de fundos imobiliários não ocorreram movimentações relevantes no período. Pessoal, só para entender, né, o que é permutas financeiras? Essas permutas financeiras, o fundo investe geralmente em projetos ligados à construção civil, né, onde muitas vezes ele pode fornecer o terreno, esse terreno vai ser construído um empreendimento, um prédio, um imóvel, enfim, um condomínio, e como cobrança ele pode receber os juros desse empréstimo que ele fez. Se ele forneceu, por exemplo, o terreno, ele pode receber unidades. É um terreno para construir um prédio. Esse prédio vai gerar tantos apartamentos, por exemplo, né? Ele negocia, ó, esse prédio vai ter 100 apartamentos, 10 apartamentos é meu. E lá no final, então, ele vende esses apartamentos para fazer lucro. Mas, basicamente, é isso que é uma permuta financeira, tá? Então, ele tem essa possibilidade aí também, né, de rendimentos. É pouca coisa na carteira, mas ele também tem essa possibilidade de permutas financeiras, tá? Beleza, vamos lá então. Ele traz aqui, rendimentos auferidos, segundo o regime de caixa, foi de 8,83 centavos por cota, olha só. Então, em março, ele teve um rendimento lá, então, de 8,83 centavos por cota, ele entregou 9, ou seja, ele gastou um pouquinho da reserva dele para poder entregar esses 9 centavos por cota. Ele diz o seguinte, né, que o fundo possui de reserva acumulada 0,0328, ou seja, 3,28 centavos por cota ele tem de reserva acumulada ainda, tá? Isso é muito bom, né? Então, ele fala aqui com relação à distribuição, foi 9 centavos por cota, foi pago dia 14 de abril, lembrando que em maio já pagou 10 centavos. Ele tem aqui a DRE do fundo, né? Olha só. Essa DRE aqui, pessoal, eles trazem só o mês corrente, aí traz o resultado do semestre, o resultado do ano e dos últimos 12 meses, né? Eu gosto sempre de ter pelo menos um mês anterior aqui para a gente fazer uma comparação justa aqui e mais fácil. Então, eu sempre trago aqui, ó, digito aqui, né, os dados referentes ao mês anterior. Então, com relação ao mês de fevereiro, então, ele tinha de receita 40 milhões e 900 mil. Em março, teve uma receita maior, ó, 41,795. Excelente, né? Despesa também, tem despesa de 3.175, aqui tem despesa um pouquinho maior, 3.181. Resultado, em fevereiro ele teve 37 milhões
E em março, 38 milhões. Então, aumentou o resultado também. Isso é muito bom, né? E o rendimento distribuído foi o mesmo, né? Mesmo 39 milhões, porque ele manteve o mesmo pagamento, que foi 9 centavos, 9 centavos. Lembrando, pessoal, que agora em abril, o resultado de abril, que é para pagamento em maio, ele já pagou aqui 10 centavos, tá? Então nós vamos ver o próximo relatório, né? Para ver como é que foi essa questão aqui do resultado. Certamente o resultado aumentou, né? Ou ele queimou um pouquinho aqui da reserva, né? Para poder manter uma distribuição interessante. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe, pessoal, que se ele mantivesse os 9 centavos agora em maio, com essa taxa Selic que está, com esse CDI alto como tem aí na renda fixa, realmente fica meio que inviável, né? Você já está investindo em algo assim. Talvez seja isso também. A gente não sabe ainda, não tem como a gente bater martelo, tá? Se foi um aumento no resultado ou se ele acabou queimando, por exemplo, aqui, ó. Ele tem de reserva, né? 3,28 centavos aqui, certo? Abaixo de 4 centavos. Será que ele não usou 1 centavo para aumentar para 10 centavos aqui para fazer sentido você investir no MXRF11 e não ir para renda fixa? Pode ser isso também, tá? A gente não sabe. Vamos ver o próximo relatório como é que vai ser essa questão do resultado aqui, tá? Eu acredito que ele conseguiu aumentar os resultados, como ele já veio aumentando aqui, né? Em fevereiro, 37 milhões, passou para 38. Será que não foi agora para 39 ou 40? Pode ser, tá? Pode ser que isso aconteça, tá? Aí ele conseguiu, talvez, aumentar, mas não pode bater martelo nisso ainda enquanto não sair o relatório, tá? Mas tem essa expectativa aí. Aqui a composição do resultado, né? Então nós temos aqui receitas em crise aqui, é a maior parte do resultado, né? Praticamente 8,1 centavos veio de receitas em crise, o restante aqui, né? E a questão da permuta, que é bem pouca coisa, aqui 0,003 aqui, assim por diante, né? Lembrando que o CRIs é a maior parte, então, da sua renda, né? E aqui, então isso traz aqui, né, que ele teve uma renda de 88, né, um resultado de 8,8 centavos e pagou 9 centavos, né? Então, queimou um pouquinho de caixa aqui. Em março aqui, pessoal, só uma comparação, tá? Em março aqui, o valor da cota patrimonial era R$ 9,27. Hoje já está em 9,40, tá? Teve valorização, principalmente por conta dos fundos imobiliários que ele investe também, né? Como muitos se valorizaram também, ele acaba, então, aumentando aqui o seu valor patrimonial por cota, tá? Então, hoje já está em torno de 9,40. Aqui, pessoal, mercado secundário, né? Olha só, aquilo que eu falei antes lá. Em azul escuro aqui, ó, é o valor da cota de mercado. Em azul clarinho é o valor da cota patrimonial. Então, como eu falei, né? Por várias vezes, olha só, daqui, ó, sempre, 2018 para frente, olha só. O que acontece? Ele está sempre sendo negociado acima do seu valor patrimonial, acima do preço justo, ou seja, com PVP acima de 1. Aí ele caiu um pouco aqui em 2022, né, que ele ficou mais barato do que a cota patrimonial, depois voltou a subir, olha só, 2023 aqui, ó, sempre operando acima, né? E agora ele está aqui nesse patamar com PVP igual a 1, tá? Então tá bem próximo aqui, né? Então, talvez exista a possibilidade, não dá para bater martelo, né, dele voltar a operar nesses patamares aqui com PVP de 1,05, 1,08, ou seja, dando possibilidade talvez aqui um ganho de capital aqui, né? Eu, particularmente, lembrando que aqui não tem nenhuma regulação de investimento, né? Fundo de papel acima de PVP igual a 1, não entro. Aqui, pessoal, a composição do portfólio, então. Então, como a gente já falou, né? CRIs é a maioria, então 80,1% do portfólio de ativos do fundo são em CRIs, né? Certificados recebíveis imobiliários. É aqui que tem o maior resultado do fundo. Fundos imobiliários ele tem 12% e permutas financeiras aqui 6,6%. São as três formas, então, né, que ele tem, as três estratégias de ganho, né, de negócio para esse fundo aqui. Então, é o seguinte, com relação aos indexadores aqui, praticamente indexado ao CDI, ele tem somente 12% de sua carteira. E IPCA, né, inflação, ele tem 76% da sua carteira. Fundos imobiliários tem 13%. Aí é o seguinte, pessoal, vamos analisar aqui, né? IPCA 76% é o que predomina na sua carteira. IPCA é inflação. Inflação está em alta sem ter controle ainda, né, 100% sobre ela. Então, ela tende a se manter alta por um certo tempo ainda. Ou seja, inflação alta, que até com uma tendênciazinha de alta ainda, isso aqui vai fazer diferença no fundo. E o CDI da mesma forma também, né? Por mais que seja 12% apenas, ele acaba trazendo também bons resultados, porque CDI está atrelado à taxa Selic alta, né? CDI alto. Então, por isso que ele tende, né, a entregar excelentes dividendos aí em um aumento. E os fundos imobiliários, pessoal, que são 13%, sabemos que, aí que desde janeiro para cá, os fundos imobiliários já se valorizaram muito, né? Muito mesmo. Inclusive até o próprio MXRF11, né? Mas então ele também está tendo um retorno interessante aqui com esse fundo imobiliário. Tá? Então é o seguinte, vamos fazer uma continha rápida aqui. Por exemplo, caso ele pague aqueles 12 centavos, foi o maior pagamento de dividendo dele, nesse patamares aqui de 9,40 e tal, isso aqui pode dar, pessoal, quem comprar nesse patamar de preço hoje, em torno de 1,27% ao mês, pessoal, isento de imposto de renda. Se chegar naqueles 12 centavos. Caso ele chegue somente em 11 centavos, por exemplo, isso ainda vai dar 1,17% ao mês de rentabilidade isento de imposto de renda, pessoal, tá? Quem comprar nesses patamares de preço atual, né, de 9,40 aproximado. Então, é interessante, né, um fundo com muita liquidez, é o fundo modinha aí da bolsa, né? Quem investe em fundo imobiliário dificilmente não entrou nesse fundo, não tem esse fundo, né? Vamos lá, então, algumas questões aqui.
ele tem aqui uma tabela de sensibilidade com relação às taxas médias aqui. Então, a cota de mercado nesses patamares aqui de 9,40, como nós temos hoje, né? Isso está dando um yield aqui em IPCA mais 10,01% ou um CDI mais 2,19%. Então, aqui ele fala rapidamente sobre os seus CRIs, tá? Nós vamos entrar em detalhe aqui. Todos os seus CRIs que ele investe, os setores aqui que ele está investindo. Imobiliário residencial é a maior parte, quase 32%. A duração da carteira também, né, seus CRIs. E aqui, pessoal, o que eu acho interessante nesse fundo aqui? Temos aqui, então, a carteira de CRIs aqui, né, todos os CRIs do fundo. Isso aqui que é interessante, olha só. Percentual do patrimônio líquido do fundo. O CRIs tem a maior concentração, é esse aqui, ó, 3,36%. Uma taxa IPCA mais 9,11%. Depois desse aqui, tudo abaixo de 3,36%, pessoal. Então, é um fundo bastante diversificado, né? Então, trazendo bastante segurança, né, para os cotistas aqui. Lembrando que eles têm aqui, pessoal, dessa relação toda de CRIs aqui, eles têm 4 com problema, né, que estão vencidos. Alguns já foi feita toda a provisão de devedores duvidosos, né, enfim. Mas são fundos aqui que, uma hora, quando pagarem, né, vai entrar de volta essa grana para o fundo, né. Tem coisa aqui bastante antiga já, tá? Esses que estão vencidos, né. É isso que ele está falando aqui, né. Então, qualquer recuperação que tenha de crédito, né, vai gerar um fluxo adicional, né, para o caixa do fundo, né. São esses fundos aqui. Ele explica certinho aqui, ó, tem outros aqui desde 2018, tem problema já, enfim, né, mas eles trazem aqui porque é importante ter essa transparência, né, pessoal. Depois ele traz aqui também detalhamento de todos os ativos aqui. Ele traz aqui quem é o devedor, o número, o código do CRIs, quantos milhões de reais que é, as garantias e uma geral aqui, né, sobre quem é esse devedor. Tá? Traz aqui completo, vocês podem baixar e se apropriar dessas informações aí, né? Aqui também tem a carteira de FIIs, né, de fundos imobiliários que ele tem. Então ele encerrou o período, então, né, final de março aqui com 498,36 milhões de reais em cotas de fundos imobiliários sob gestão. A maior concentração aqui, 25,19%, né, desses 498 milhões é no LP11. Depois tem 13% aqui no HGRU. Tem aqui 10% no MCLO11, esse aqui que o pessoal ficou meio bravo aí, que ele andou comprando agora esse fundo bastante novo aqui, né? O GARI11 ele tem também 7,22%, e tem outros aqui também. O MANA11, pessoal, que é um fundo também bem interessante, tá, pessoal? Fundo de papel bem interessante também. Vale a pena estudar, isso aqui na verdade é um hedge fund, tá? Já temos um vídeo aqui no canal sobre esse fundo, é um fundo que faz muito sentido também, tá? É bom vocês estudarem também, quem não tem. E por último, então, perguntas financeiras, né? Que ele tem pouca coisa, ele tem em torno de 6% apenas da carteira, né? Então, a pergunta financeira, pessoal, ela tem aqui um fluxo, né, de recebimento bastante diferenciado com relação aos CRIs, né, e os próprios fundos imobiliários também, né, onde praticamente leva-se aqui 3 anos e meio, praticamente, com fluxo apenas de 20%, e depois que a obra fica pronta, né, o prédio que tem o habite-se pronto, né, geralmente ele consegue fazer o repasse aqui, né, recebimento aqui de 80% do fluxo. Então, por isso que não tem, assim, uma entrada recorrente como tem em todos os CRIs, por exemplo, tá? Mas, enfim, né, tem pouca parte da carteira também. O indexador aqui, basicamente, é IPCA também, né? Essa carteira tem uma duration aqui hoje, então, de 3,22 anos. E ele tem investido lá 270 milhões de reais, tá? Em perguntas financeiras. Depois ele mostra aqui todas as perguntas que ele tem, quais são os prédios, né, os empreendimentos que ele está participando. Como é que está a obra? Essa aqui, por exemplo, né, Brooklyn 2 aqui, foi lançada em 2023, iniciada a obra em setembro de 2024, a entrega vai ser em 2027. Então aqui as obras, 6,7% já em andamento, tá? E assim por diante, tá? Traz todos os prédios, né, os empreendimentos aqui que ele está aqui fazendo essas perguntas financeiras. Fazendo um breve resumo aqui. O fundo, então, aumentou os seus dividendos, aumentou em 11% seus dividendos, de 9 centavos para 10 centavos. Não temos o último relatório gerencial, ainda deve sair nas próximas semanas. Assim que sair, nós vamos gravar um novo vídeo aqui para explicar como é que está a situação do fundo. Duas vertentes tem para esse aumento aqui de dividendos, né? Ou ele manteve o resultado e ele queimou um pouquinho de reserva para ter um dividendo um pouco maior para justificar o investimento nesse fundo hoje, senão a renda fixa hoje praticamente ela está dando o mesmo que esse fundo está dando, praticamente, já descontando inclusive o imposto de renda, ou realmente os resultados aumentaram aí significativamente para que ele possa então estar distribuindo, né, realmente esse valor um pouco maior como ele fez, né? Então isso nós só vamos saber no próximo relatório. Um fundo indexado ao IPCA, praticamente 76%, então a inflação está em alta ainda, vai ficar alta por um certo tempo ainda, então isso vai trazer ótimos resultados aqui para os fundos, né, principalmente no que diz respeito aos seus CRIs, e como todos sabem, né, o maior fundo em termos de número de cotistas na bolsa, né, um fundo que realmente entrega bastante aí para os seus cotistas. Então, mais uma vez aí, lembrando que aqui não tem nenhuma recuperação de investimentos, estamos aqui estudando juntos, né, para que cada um possa tomar a sua melhor decisão possível aí nos seus investimentos. Ok, gente? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, estamos em busca de 2.000 inscritos, conto com vocês aí. Até o próximo vídeo, então, muito obrigado.